Olá pessoal, tudo bom? Desejo que todos estejam bem. Me chamo Aderaldo Silva, sou engenheiro agrônomo, coordenador do Bahia Produtiva pela Cofasp e mais uma vez estou aqui com um vídeo cumprindo as atividades do Ater à Distância e hoje a gente vai tratar de um tema bastante interessante que são as plantas alimentícias não convencionais, as famosinhas punk. Então, a gente vai tentar, nesse vídeo de hoje, resgatar e valorizar saberes que há muito tempo vêm sendo desperdiçados, esquecidos. Eu tenho certeza que até o final desse vídeo, pelo menos uma planta você vai lembrar que você já comeu na sua infância. E aí eu gosto de chamar, ao longo do vídeo vocês vão perceber, também gosto do termo mato que come, porque muitas vezes pode não ser convencional para mim, mas é convencional para você. Então esse termo, ele é um termo mais de moda, que pegou, né, essa questão do punk. Então é mais ou menos daí, da onde vem. E hoje, para vocês terem uma noção, depois se vocês quiserem assistir, né, por partes, primeiramente a gente vai falar o que se entende por punk. Depois a gente vai falar um pouquinho da importância das punks, do ponto de vista nutricional, da questão da soberania e segurança alimentar. A gente vai dar algumas dicas de como cultivar essas punks, porque nem todas são espontâneas, né? E dicas sobre essas punks na questão da alimentação, de como preparar, no finalzinho vai ter uma receita. E também falar um pouquinho dos desafios, né? Porque, como eu falei, é mato que come. E muita gente entende como mato, comida de bicho. É um dos principais preconceitos que as punks envolvem. Vejam aí na imagem, é uma que o pessoal fala beldroega. Ela está sobre uma palhada de banana. Eu tirei essa foto no distrito de Taquarendi, ali em Mirangaba, numa lavoura de banana. Eu achei muito bonita essa foto e eu trouxe aqui para vocês. Iniciando o nosso roteiro, vamos falar então sobre o termo, né? O que seriam as chamadas plantas convencionais? São aquelas que possuem uma cadeia produtiva estabelecida e globalizada para a alimentação humana, como qualquer hortaliça, como qualquer frutífera. Então, são essas que possuem sua linha de produção bem estabelecida para atender os mercados consumidores. Já aquelas não convencionais têm sua produção restrita aos quintais e a sua maioria acabam levando o título de erva daninha. Então, planta invasora, erva invasora, planta espontânea. E acabam tendo o seu valor diminuído. Podemos ver aí na imagem, essa primeira foto, mais uma vez a beldroega, o mastruz, aqui a língua de vaca, o caruru ou bredo, que é bastante. Todas essas plantas aqui a gente acaba vendo e reconhecendo de forma espontânea nos cultivos tradicionais ou convencionais. Toda horta, quer queira ou não, em algum momento, em alguma época do ano, acaba apresentando uma dessas plantas e muitas outras plantas. A gente também pode citar uma planta aqui da nossa região, da região semiárida, na verdade, a palma, né? Quem nunca comeu fruta de palma? E ela é uma planta que para a gente pode não ser convencional, mas na região mesoamericana, onde é o centro de origem da palma, lá é super convencional comer fruto de palma, que ele também é conhecido como figo da Índia. As não convencionais, o termo não convencional, ele também pode ser atribuído às partes das plantas que não são usadas comumente. Aqui a gente pode observar a folhagem da beterraba, que geralmente não é utilizado, né, na alimentação, porque na verdade a gente só usa a massa da beterraba, o caule e a folha a gente não tem o hábito. Uma outra situação seria a casca do maracujá, que ele pode ser usado como para fazer farinha, substituição do trigo ou no reforço de colágeno. Então tem outras
inúmeras atribuições, principalmente nutricionais, que a gente pode estar resgatando com essas outras partes que a gente não tem o hábito de consumir. E aqui também tem o mangará, o umbigo de bananeira, o coração de bananeira, que a gente não tem o hábito de estar consumindo. E ele é uma excelente fonte de nutrientes, sais minerais, colágeno, também fibra, né? Uma fonte de fibra excelente. E um pouquinho sobre a história, né, da questão das plantas punks. Essas espécies de plantas estão aí, algumas pelos quintais, outras dispersas no meio do mato, e diversas delas utilizadas em pratos regionais. Quem nunca ouviu falar no jambu, que é muito utilizado em pratos regionais na Amazônia? Sem contar que o cultivo comercial e uma cadeia produtiva, sem esse cultivo convencional estabelecido, né? Plantio, preparo de solo, plantio, manejo, colheita, comercialização, muitas dessas plantas passaram a povoar apenas a memória das pessoas. Então, muitas plantas que eram comumente consumidas na época lá do descobrimento do Brasil, com a colonização, então tem muitas plantas que passaram somente a fazer parte da memória. Algumas espécies, no entanto, apresentam um maior potencial produtivo e oportunidade de mercado, como é o caso do inhame, que ele geralmente hoje em dia é mais comum você achar ele em feiras em supermercado, mas ele é tido como uma planta punk. Aqui a gente pode estar dando uma olhadinha a taioba, que é uma planta bastante conhecida e é punk. A Ora pronobis também, que é uma planta punk bastante conhecida, o inhame, né, aqui, e o caramuela, que é uma planta também punk e tem o seu potencial de consumo, principalmente do ponto de vista nutricional. Todas essas plantas aqui, muitas vezes apresentam sais minerais, vitaminas, com valores acima da média dessas plantas convencionais. Quanto à diversidade de plantas, elas são classificadas, ou você pode imaginar elas de acordo com as suas partes comestíveis, que podem ser folhas, frutos, os caules, flores e raízes. Tem uns tipos rasteiros, que é um exemplo é a erva de jabuti, que está aqui a fotinha, de grande porte, que é no caso a moringa, e anuais podem ser divididos como anuais de ciclo curto, como a beldroega, ou perenes, como o Ora pronobis, que pode produzir por décadas. No caso da moringa, a gente pode colocar uma planta punk que produz uma linha punk de alimento, é a jaca, que ela pode ser consumida aquela parte carnosa, não só a baga, mas a parte carnosa e também a sua semente. Eu mesmo, quando era criança, comia muito caroço de jaca cozinhado, é uma delícia. Quanto à questão da moringa, a Anvisa, ano passado, publicou uma nota no Diário Oficial proibindo que produtos denominados e construídos a partir da moringa, da oleífera, eles deveriam ser, a produção e a comercialização foi cancelada. Segundo a Anvisa, não existem provas científicas que comprovem a eficácia da moringa. Porém, a gente tem relatos, né? Comunidades tradicionais insistem em dizer que o uso da moringa ela tem seu ponto medicinal, nutricional. Então, independente dessa regulamentação da Anvisa, as comunidades ainda fazem uso. E eu trouxe porque muitas pessoas não acabam nem continuam usando a moringa e nem sabem dessa normatização, dessa publicação do Diário Oficial dizendo que a moringa não tem estudos nenhum que comprovem a eficácia medicinal nutricional dessa planta. Quem quiser conferir, o link está aqui embaixo, né? Pode conferir lá, tintim por tintim, o que é que a nota da Anvisa alega. Continuando a história, né? Essas hortaliças têm especial predileção pelos ambientes criados pelo homem,
que são os terrenos baldios, as calçadas, os quintais e áreas hortícolas. Vale ressaltar que nem toda planta ruderal, que essas plantas, né, que a gente encontra aí, é comestível. Nem toda planta que a gente acha por aí é comestível. Mas diversas dessas plantas possuem uso potencial como alimento. Mais uma vez a gente está aqui na foto, tem berduega, bredo, tem o dente de leão. Essa flor também é comestível que eu esqueço. Até o final eu coloco o nome dela, depois eu coloco aí. Coloco um linkzinho aí aparecendo o nome dessa flor que eu acabei esquecendo. Ela é muito comum, jacobina mesmo. Já vi muito jacobina, juazeiro, senhor do Bonfim, aqui em Andorinha, que hoje eu estou gravando um vídeo aqui de Andorinha. Já vi muito essa flor. Depois eu coloco uma caixinha de texto aqui na edição do vídeo para vocês saberem qual é ela. E por que é importante se estudar punk? Por que a gente precisa e tem que ter esse resgate? Além da questão cultural, né, que a gente tem que resgatar, a gente precisa dar um significado para a nossa vida presente, porque senão a gente só vai resgatar por conta da história. Não, a gente precisa também engajar um objetivo para as gerações atuais e deixar um legado para as gerações futuras. De acordo com a FAO, no decorrer de milênios, o ser humano baseou sua alimentação em mais de 10 mil diferentes espécies vegetais. Porém, atualmente, existem menos de 150 espécies sendo cultivadas. Você sair do montante de 10 mil diferentes e vir para 150 já foi um corte tremendo. E dessas 150, para piorar, apenas 12 atendem 80% de nossas necessidades alimentares. E mais ainda, para piorar, apenas 4, que é o arroz, o trigo, o milho e a batata, suprem mais da metade de nossas necessidades energéticas. Isso quer dizer o quê? A gente saiu de um universo diverso de plantas que a gente poderia estar inserindo na nossa alimentação e reduziu para poucas unidades. Nós baseamos a nossa alimentação em poucas unidades. Se você for parar para pensar nessa última semana, quão foi diferente e diverso sua alimentação, como a gente coloca aqui uma mesa super farta. E em grandes cidades, a base da alimentação é aqui, ó, puro açúcar. Então, por que essa punk? Além dela trazer esse arcabouço, essa bagagem nutricional e de diferentes sabores, cheiros, né, os aromas aí, no caso, sua produção é praticamente gratuita, porque muitas delas crescem espontaneamente em terreno, tem calçadas, como a gente vai mostrar fotos. Ela envolve apenas o trabalho de sua coleta. Então, muitas delas você não precisa estar irrigando, não precisa estar se preocupando com sol, com chuva, com isso, com aquilo, não. O trabalho vai ser apenas coletar, desinfectar e consumir. Pode aumentar a renda do agricultor a partir do momento que ele consegue difundir esse conhecimento e as pessoas começam a consumir, porque nem todas as plantas punk elas crescem em tudo que é lugar, algumas se concentram em regiões, como a gente falou, né, em áreas hortícolas, então é mais em áreas rurais, mas não quer dizer que a gente não encontre ela na cidade, pelo contrário, a gente encontra muita planta punk nos oitões de casas, nos beirais, nas calçadas, nas praças, né? Evita-se que um alimento seja jogado fora durante a limpeza da horta, porque afinal de contas, quando você está fazendo uma capina, quando você está fazendo um raleamento, porque afinal de contas tem plantas que não aguentam o abafamento e a concorrência com essas plantas, mas a gente tirar ela para alimentação é melhor ainda do que tirar e não usar em nada. Possuem valor nutricional diferenciado, como eu falei, muitas delas têm a sua carga nutricional até maior do que essas hortaliças, do que essas plantas, do que essas frutas convencionais, como está dito aí no texto. Continuando,
sua manutenção na horta está alinhada com as práticas agroecológicas. Por quê? Porque ela atrai insetos benéficos à horta, porque ela equilibra o ambiente, trazendo uma diversidade de exploração, tanto de luz, de água, de nutrientes. E outra coisa, ela principalmente não precisa ter um manejo estabelecido, não usa, né, para você ter acesso a plantas punks, você não precisa usar defensivo nenhum, você não precisa estar usando adubação mineralógica, então ela tem esse resgate, né, do ponto de vista agroecológico. Ela aumenta nosso repertório de sabores, porque cada uma possui um sabor único, é diferenciado. Né? Algumas plantas, essa planta é muito amarga, isso, aquilo, não. Então a gente prefere que esse repertório ele seja chamado de um sabor único e diferenciado. Aumenta imediatamente a segurança alimentar e nutricional dos sistemas agroalimentares, porque ela traz, como eu falei, por conta dessa carga nutricional, mineral que ela traz, ela acaba nos doando toda a base nutricional que a gente precisa, por conta dessa disponibilização automática de uma quantidade maior de alimentos. A gente pode observar aqui, né, plantas convencionais colhidas com plantas não convencionais, a questão dos insetos benéficos, né, que é a joaninha, que ela é a predadora natural do pulgão, e aqui embaixo a gente vê um prato feito com plantas não convencionais e convencionais. A gente vê rabanete, cenoura, flor de abóbora, flores de modo geral, a capuchinha também a gente vê aqui. E como se reproduz essas plantas? Elas aparecem do nada? Não, né? Os principais meios de reprodução das plantas as plantas seminíferas, que são sexuadas, que é através de sementes, né, da propagação através de sementes, e a propagação vegetativa, que a gente tem exemplo aqui a batata, a gente tem a mandioca, que faz com que ela se reproduza com as manivas, tem a questão da palma, né, que através das raquetes é uma forma vegetativa que não teve o cruzamento, né, de plantas. E aí a gente aqui um exemplo da língua de vaca, que ela se reproduz através de sementes, e tem o bredo também, que ela se reproduz aqui, é uma haste florífera que vai ter as sementinhas, né, e vai se reproduzir. Em relação às dicas punks, trago para vocês aqui alguns pontos. Muito importante essa primeira dica. Nem todas as plantas que nascem em praças, calçadas, jardins e hortas são punk. É importante que esse reconhecer ele seja através de conversas, de diálogo com pessoas mais velhas, para que você possa ter uma segurança na identificação e assim, por consequência, no consumo dessas punks. Hoje na internet, eu vou até deixar um link no final, de catálogos que identificam as plantas punks. Então isso já é de fácil acesso. Vocês técnicos, vocês produtores, vocês ACRs, ACAs, vocês podem muito bem ter acesso a esse material na rede e aí fazer a divulgação. Mesma coisa vale para as mudas e sementes, que devem ser só com produtores que conhecem as espécies. Recentemente teve até um caso, né, de umas sementes que estavam vindo aí do país asiático, chegaram aí em pacotes sem que as pessoas tivessem pedidos. Então, como que eu pego uma semente dessa desconhecida e eu planto na esperança de ser, né? Tem toda uma questão sanitária por trás disso que merece sim ser respeitado. A ideia também, nessa questão do cultivo, é consociar as espécies convencionais e as punks. A gente tem que parar de dizer erva daninha, que o daninho vem de dano. Como que eu tenho uma planta ali no meu espaço hortícola, no meu espaço de horta, no meu espaço de pomar? Como que eu tenho uma planta que me daria
uma suplementação nutricional que me daria uma amplificação de sabores e opções saudáveis, como que eu posso chamar essa planta daninha? Como que eu posso dizer que ela está me causando um dano? Não. A lógica é o consórcio, a lógica é o consumo. Lembra quando eu falei que a gente, no momento que está limpando a horta, desafogando equilibrando, né, aquele sistema, você pode pegar essas plantas e consumir. Seus brotos, né, são, como a gente viu, a parte de broto, de folha, são partes comestíveis dessas plantas. E você também pode misturar elas com as plantas aromáticas e as condimentares, que a gente pode estar o manjericão, o alecrim, né, e muitas outras plantas condimentares que a gente pode estar consociando. A ideia é que você planeje o espaço para cultivar de acordo com seus hábitos alimentares. Você vai plantar taioba se você não gosta de taioba? Não, né? Então, assim, como eu falei no meu vídeo de hortaliças, a escolha do que plantar, do que cultivar, ela tem que vir da sua escolha para alimentação. A gente tem que ter, sim, a questão nutricional, a gente tem que estar valorizando tudo, essa questão de saúde, mas a gente também tem que gostar. Uma vez eu conversando com uma amiga nutricionista, ela falou que a dieta certa é composta de alimentos que você gosta, mas aqui tem que ser saudável, mas acima de tudo que você gosta, que seu paladar aceita. E existem inúmeras plantas punks que a gente pode estar relacionando e colocando, né, substituindo ou agregando na nossa alimentação. Faça da sua horta um ambiente de interação familiar ou comunitária, como eu falei no meu vídeo de hortaliça, né? A mesma coisa vale para as punks. Ensine as suas crianças, as pessoas, a importância dessas plantas nessa questão alimentar, né? Principalmente nesse amparo nutricional que as plantas punks podem dar para a gente, para a nossa alimentação. Não desperdice nenhum tipo de matéria orgânica. A ordem é vocês, a CR, vocês produtores, tudo que vocês têm na propriedade pode virar uma matéria-prima, seja na compostagem, num minhocário, numa simples cobertura morta, na verdade, né, em qualquer lugar de produção. Isso é muito importante de você estar fazendo tendo esse tipo de atitude e consciência. Dialogue com as pessoas mais velhas, ouçam as pessoas mais velhas, é importantíssimo. Velhos, antigos hábitos faz-se necessário nesse momento onde os recursos naturais eles estão sim se acabando. É importante que cada um de vocês aceite essa verdade e comece a fazer a sua diferença, né? Por conta que através dessa conversa você vai ter o respeito dos hábitos alimentares quando não existia as redes de distribuição das plantas convencionais. Imagina aí 30, 40 anos atrás, quando não existia a maior parte dessas hortaliças que a gente consome, essas plantas que a gente consome, né? Então, assim, as pessoas se alimentavam. Quantas vezes quando eu era criança minha mãe pedia para eu ir lá na roça, principalmente lá por trás do curral, onde tinha muita matéria orgânica, o bredo, chegava com cada feixe, assim, eu pequeno, abraçado o feixe, assim, com o meu irmão. E aí a gente fazia aquele refogado muito, muito gostoso com galinha. A gente comia muito pé de galinha, porque tinha uma granja aqui na época. E aí era bem baratinho, né? E cozinhava aquilo. Era show, show. Uma farofinha de bredo é show de bola. E aí, então a gente precisa entender que isso não é porque as pessoas, o mercado capitalista transformou esses hábitos alimentares em questões de subjugou esses hábitos alimentares, correlacionando ele com um estado financeiro inferior. Então, assim, eu vou comer língua de vaca, brel do Ega? Não, vou comer isso não. Tudo bem que de um tempo para cá, as plantas punk ressurgem como uma moda, muito mais como pitoresco comer uma planta punk. Não, isso é cultural. A gente tem que parar de querer as coisas porque é moda. A gente tem que ter a nossa consciência do quanto que a gente é uma célula no meio disso tudo. Vamos parar com esse tipo de vaidade, né? Vamos parar de seguir essas linhas capitalistas de consumo.
Vamos comer punk porque é saudável, vamos comer punk porque nos traz uma segurança alimentar, uma soberania, vamos comer punk porque a gente vai estar usando de forma íntegra os recursos ambientais. E aí onde a gente esbarra, a gente traz agora os desafios para essas punks. Um primeiro é resgatar o hábito de consumir diferentes punks. Poxa, no meu sítio tem um pé de uma jaqueira imensa. Eu não gosto muito da baga da jaca, mas o caroço eu amo. Já estou ansioso para vir um novo ciclo de produção para eu comer. Chega a saliva a boca, né? Para eu comer o caroço. A questão do umbu. Gente, um suco da folhagem. O umbu por si só, né, pra gente aqui é uma planta punk, ou uma planta convencional, mas lá pro Sudeste, o pessoal lá que recebe o umbu lá, já para eles não é convencional, né? Mas o que eu trago para vocês aqui do Nordeste, da região semiárida, onde tem umbu, o suco da folhagem verdinha do umbu com rapadura é show de bola. Experimentem para vocês. Vamos deixar de lado os refrigerantes, os sucos artificiais, os néctares aí da vida. Provem o suco da folhagem de umbu com rapadura que vocês vão ver que delícia. Outro desafio é espalhar esse conhecimento a partir da sua comunidade. Vamos começar a mudar por nós mesmos, vamos nos desafiar, né? Comer um refogado, um brotozinho de palma com uma carninha seca, uma ora pronobis, tá entendendo? Uma frutinha de mandacaru, de chique-chique. Vamos começar por nós mesmos e aí a gente começa a expandir para a gente, para nossa comunidade, nossa cidade, e aí vamos expandindo o que a gente puder, mas comecemos por nós. Promover a ideia, um dos desafios é promover a ideia de que essas plantas são opções para complementar a alimentação ou substituí-las, essas plantas convencionais, diante da oscilação de mercado. Por conta, quem nunca ouviu falar de um preço alto do feijão, mas ninguém lembra do feijão andu, de uma fava, né? Fava, quem come fava é porco, de um feijão de porco, que eu tenho uma semente ali. A gente pode estar consumindo sim, tá entendendo? E também a gente tem que estar substituindo os produtos industrializados. Eu estou falando por conhecimento de causa, porque eu, na minha época da faculdade, quase tudo que eu comia era industrializado. Por conta que eu não tinha tempo, por conta que às vezes era mais prático, mas a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, tendo conhecimento, conversando com as pessoas, a gente vai se percebendo, né? E aí a gente começa a incrementar de forma mais equilibrada a nossa alimentação. Estimular as diferentes formas de organizações comunitárias para garantir uma inserção no mercado para as punks. É importante que a partir do momento que você resgate esse conhecimento, firme esse conhecimento numa comunidade, e aí tenha essa ideia de promover uma conciliação de plantas convencionais e plantas não convencionais, é bom que a gente tenha isso garantido. Quando a gente fala das organizações comunitárias, é por questão de venda. Né, numa feira orgânica, numa feira convencional, você estimule que essas organizações, até mesmo a merenda escolar, que essas organizações tenham, se encorajem a levar ao mercado essas opções, porque muitas vezes a gente não consome porque não conhece. Hoje mesmo, vou até mostrar a planta da azedinha, não, vou falar agora não, quando mostrar a foto eu falo. Pronto, próximo, sabia que era o próximo. Então ainda a gente falou dos desafios, mas a gente vê um futuro real e também um futuro concreto e ideal para essas punks seria o quê? Resgatar o máximo de conhecimento, que a gente já tem muitos livros, muitas publicações a gente encontra na internet falando sobre plantas punk, porque afinal de contas elas ganharam uma visibilidade nos últimos tempos, né? Por conta dessa pandemia e tudo. A gente também reforçou a importância da alimentação, da produção do alimento e tudo. E desenvolver estudos que caracterizem
com maiores detalhes a nutrição e as questões medicinais, né, como foi o caso da oleífera, né, da moringa, que já se determinou o não uso, mas a gente precisava aprofundar estudos, né, para que a gente pudesse concretizar essa normatização ou voltar atrás. E falta muito estudos bromatológicos para a gente conhecer essa nutrição, né, das plantas. É importante que a gente faça isso. E também que pessoas passem a consumir essas plantas, né, aumentando o consumo e aí por consequência desperta o interesse de pesquisas. E falando em pesquisas, no final dessa minha apresentação, vou estar conversando com uma pessoa que para mim é um grande amigo e ele vai estar conversando um pouquinho sobre o despertar para as plantas punks. A gente conversa daqui a pouco. E fazer com que todo esse sistema, todo esse fluxo de informação, ele se torne oportunidade de renda para o agricultor familiar. Porque, como eu falei, nem toda planta achada numa beira de calçada, numa beiral de casa, numa praça, num terreno abandonado é punk. Mas a gente precisa dar um mínimo de estrutura de cadeia para que ela se torne uma forma do agricultor ganhar renda, né? Trazendo uma planta já identificada, como até mesmo uma explicação de como consumir, a gente traz ela do campo, entrega numa feira, numa residência já com essa procedência. E isso acaba gerando, né, recursos. Porque eu lembro que quando eu volto na história do Bredo, às vezes quando a gente estava na cidade, minha mãe mandava eu ir aqui, que a gente sempre morou no periurbano, né? Mandava eu ir e dizer assim, não pegue noitão onde o cachorro mija, porque afinal de contas a gente tinha esse cuidado, né? Do cachorro mija em tudo que é canto, ela ficava dizendo, pegue mais afastado, porque os cachorros não vão lá mijar. Então, em relação ao azedinho, que eu falei que ia contar uma história para vocês, remete a essa questão do aumento de consumo. Hoje eu fui visitar uma amiga aqui na cidade e aí chegando lá eu encontrei a planta que mais me remete à infância, de estar no mato, colhendo umbu, andando, brincando. A gente sempre tinha essa convivência no meio ao sertão, né, no meio à caatinga. E a planta que eu mais lembro de consumir, a folhagem que eu mais lembro de consumir é essa plantinha aqui, a azedinha. Nós conhecemos ela aqui como azedinha. Aí eu ofereci a minha sobrinha. Minha sobrinha, eu não quero, tio, eu não quero. Eu falei, coma, é muito parecido o gosto de umbu. E como eu sei que ela gosta de umbu, aí ela foi e comeu. De uma folhinha que ela comeu, aí ela já, tio, eu quero experimentar a flor, pode? Eu falei, pode. Que aí no caso aqui, a azedinha, ela, após essa flor, ela dá uma bagazinha assim, que ela, quando ela está madura, quando ela está maturada, a semente está viável, ela vai estourar. Tipo, qualquer movimento que você faz, ela estoura assim, ela pipoca. E aí eu lembro que eu comia, eu gostava de botar na boca assim, bem devagarzinho, para ela estourar na boca. Então, uma das plantas que me remete mais à minha infância é o bredo e a azedinha que a gente comia. Ela tá um pouquinho amarelada aqui, mas ela é bem verdinha e ela lembra muito o gostinho da folha de siriguela, da folha de umbu. Isso para mim foi importante. E hoje eu falar com minha sobrinha, meu sobrinho não gostou muito não, mas minha sobrinha adorou. Então, coloquem as suas crianças para consumir, porque a partir do momento que elas passam a consumir esse tipo de alimento, o preconceito diminui ao longo do tempo, né? E volto a dizer, não vamos consumir porque é moda, vamos consumir porque é saudável, porque é nosso, faz parte da nossa cultura. Vamos valorizar esse conhecimento que é de comunidades tradicionais ao longo desses milênios de existências que a gente estamos aqui, né? Que a humanidade está aqui. Vamos valorizar esse conhecimento, tá bom? Algumas referências, né, que a gente coloca aí das imagens que a gente utiliza. E agora a gente vai estar batendo um papo com meu amigo Edivan, ele que faz parte de um grupo de pesquisa da UNEB aqui, Campo Senhor do Bonfim. Ele vai fazer uma apresentação mais detalhada e aí a gente vai ouvi-lo do ponto de vista
da importância de se pesquisar punk e qual é o envolvimento dele com isso. Fico muito feliz com essa produção. Estou à disposição para qualquer tipo de dúvida e também vou colocar uma receita. Logo após Edivan tá trazendo essa experiência dele, eu vou estar trazendo uma receita com palmito da bananeira e fazendo um refogado, o palmito da bananeira desfiado. Vocês vão ver a receita que eu construí para vocês, tá bom? Muito obrigado e eu fico por aqui. Olá, sou Edvan Santana, membro pesquisador do Grupo de Estudos Botânicos GESBOT e integrante da equipe do Laboratório de Botânica e do Herbário da UNEB Campus 7, Senhor do Bonfim, Bahia. Estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, sobre o meu início de pesquisa com as plantas alimentícias não convencionais. Bom, a minha relação com as punks iniciou desde a infância, isso porque eu sou filho de agricultor rural, então junto com meu pai, com a minha mãe e com as pessoas ali da comunidade, se tratando de uma comunidade ribeirinha, nós tínhamos, e até hoje as pessoas ainda têm o contato com algumas espécies de plantas que são consideradas punk. Então, me interessei muito pela área de estudo, devido à grande importância que esse tema pode apresentar e contribuir com a vida de diversas pessoas, como também para o meio ambiente. Então, tracei alguns estudos, inclusive já fiz parte da COFASP, tenho um carinho enorme por essa família, e ao ingressar na universidade, recebi a proposta de trabalhar com punk. Então foi aí onde eu iniciei a minha pesquisa. Então eu vou estar trabalhando com os povos quilombolas para estar identificando as espécies e o hábito dessas pessoas. Eu digo hábito referente ao consumo, como é que essas pessoas utilizam essas plantas. E até então identificar novas espécies punks que essas pessoas utilizam e que possivelmente a gente ainda não sabe. Então, algumas pessoas me indagam, como eu posso distinguir o meu ponto de vista como pesquisador e como consumidor. Eu analiso que, como pesquisador, nós precisamos ainda investir muito em pesquisas, que levem em consideração o contexto das punk. Ainda, apesar de ter grandes trabalhos, mas a gente precisa valorizar ainda mais para que a gente possa expandir ainda mais essa divulgação. E como consumidor, todo pesquisador acaba se apaixonando pela própria pesquisa que faz, E isso não é diferente comigo. Eu já iniciei, esse consumo, já tenho consumido algumas espécies punk, apesar de desde a infância, na minha infância, eu já ter consumido também algumas espécies. E hoje com a pesquisa, descobrindo mais novas espécies, isso está ganhando mais espaço ainda na minha alimentação. E um outro ponto, que é extremamente importante, que eu não deixar de retratar para vocês, é sobre o porquê, o que levou eu pesquisar sobre as punks, o que foi que me despertou e qual a importância, que eu tenho sobre o que eu acho sobre esse tema. Bom, o que tem me despertado a pesquisar sobre as punk é perceber o quanto nós brasileiros, nos alimentamos mal, tanto em quantidade e qualidade, E a gente percebe que cada vez mais a gente fica dependente dos alimentos industrializados. Então, um grande exemplo que eu posso citar foi o início da pandemia, em que a gente percebeu aquele corre-corre das pessoas ao supermercado para comprar os alimentos e estocar em casa. Então, a gente percebe o quanto a gente é dependente muito, por exemplo, de feijão, milho, arroz, aveia, mas a gente sabe que existem outros alimentos que podem ser inseridos também no local desses alimentos. Eu não quero dizer inserir outros alimentos e excluir totalmente estes. Eu quero dizer que a gente pode diversificar o nosso cardápio e valorizar essa mega biodiversidade que a gente tem, que é o nosso Brasil. Então existem cerca de mais de milhares de plantas comestíveis, mas que com o passar do tempo essas plantas elas vão ficando em desuso, Então nós temos as famílias e as comunidades tradicionais como responsáveis, por esse hábito alimentar, por essa cultura até hoje, porque eles carregam isso entre eles.
mas que com o passar do tempo esses povos eles estão tendo espaço, né, para produzir, para comercializar, devido à globalização, né? A globalização cada vez mais se faz presente, então acaba que ficando complicado o acesso dessas famílias para sequenciar toda essa sua cadeia produtiva. Mas que a gente sabe que é de extremamente importância esses alimentos, visto que são alimentos rústicos, né, sustentáveis, saudáveis e que têm um poder nutricional muito grande. Outro ponto que eu posso citar é sobre a questão dos agrotóxicos, né? A gente sabe que o Brasil ele é o país que mais utiliza os agrotóxicos, são mais de 500 toneladas por ano, e em média, um ser humano, né, ele consome por ano 1 quilo de agrotóxico. Então, as plantas punk, elas são livres, né, de agrotóxicos, porque são plantas que a gente pode encontrar no nosso próprio quintal, a gente também pode produzir no nosso próprio quintal. Então, há essa facilidade, né, da gente estar tendo esse contato com essas plantas. Então, era esse o meu recado que eu tinha para passar para vocês. Eu espero muito que juntos a gente possa crescer esse contexto, né, das punk, que a gente possa assegurar esse resgate, né, trazer de volta todo esse conhecimento que as pessoas tinham, né, para que possa ser aberto para todo mundo e que as pessoas deem mais importância a esse tema, porque é um tema muito importante, né? A gente não sabe como vai ser o nosso futuro, né? E ficar dependente de poucas opções de alimentos, isso não é bom. Então a gente precisa estar investindo cada vez mais em tecnologias, né? E eu não quero dizer que as punk elas seja ou são alternativas alimentar. Eu digo que as punks elas são alimentos essenciais, né, e necessários para todos os seres humanos. Então esse é o meu recado. Agradeço a todos a vocês e muito obrigado. Então, pessoal, aqui a gente vai preparar uma solução de água com vinagre de álcool. A proporção do vinagre aqui são 3 colheres de vinagre para cada litro de água. Nessa bacia aqui tem 6 litros de água e eu já coloquei 18 colheres de sopa nessa água aqui. Essa água é para quando a gente estiver cortando o palmito, imediatamente já tem que colocar na água, senão o palmito escurece. E vinagre de álcool, pode ser vinagre de maçã, vinagre de uva, mas só que o palmito vai pegar a cor do vinagre. Então o vinagre de álcool é mais indicado porque ele é transparente e aí não vai passar nenhum tipo de cor para o palmito. Então, aqui o produtor ele já tirou, né, cortou o tronco da bananeira, já tirou as folhas lá no campo e aí já deu uma espeladinha no tronco. Aí para facilitar, você corta ele ao meio. Feito isso, você vem para facilitar a retirada do palmito, aí você coloca, dá um foco aqui. Aí você verifica que o palmito é só a parte central daqui. Tá pegando essa parte? Pronto, aí como você verifica que ali é o palmito que você quer, aí você começa a fiz uma metade, ó, já apareceu o palmito aqui, ó. Essa área aqui já é o palmito. Faz a mesma coisa no outro. Agora a gente tira, dá uma pausa.
eu dei uma pausezinha no vídeo e fui molhar ele ali na água do vinagre. Porque se você não fizer isso, ele vai escurecer e perde o palmito. Já está quase aqui na hora. Ó, o palmito já começa a aparecer aqui, ó. Chegou aqui no palmito, ó. Esse aqui é o palmito. O corte, ó, tá vendo? Como o corte é bem suavezinho, essa é a dica para saber que chegou no palmito. Ó, o corte bem suave. Não se preocupe que esses fios aqui a gente vai tirar depois na bacia. Então, nessa parte aqui que você está tirando o palmito, é importante que você, quando começar esse processo aqui, é importante que você passe no vinagre. E aí, você deixa aqui a bacia, aí já vem ter que passar no vinagre imediatamente, porque senão ele escurece. Aí você volta para cá para tirar mais fibras, até chegar no momento ideal, aonde o palmito esteja mais molinho. Então, agora a gente nós cortamos 4 troncos de bananeira. Nós fomos fazer 8, mas a gente cortou 4 para adiantar, porque corre o risco de, mesmo aqui no vinagre, ele dar uma escurecidinha. Dá uma finaldinha aqui para ver, ó. Mesmo no vinagre, ele dá uma escurecidinha, mas aí depois é só você vir e cortar aqui. A mesma proporção de vinagre na água, a gente vai colocar na água que a gente está cortando o palmito, a gente vai colocar aqui na água que já está no fogo, a gente já adiantou, né, para fervura. Aqui tem mais ou menos uns 3 litros, então vou botar 9 colheres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a gente pega daqui e vai tirando essa teiazinha que fica, que é da própria fibra da bananeira. Aí você vai tirando as fibras que você for encontrando, já para adiantando o processo. Dá uma filmadinha aqui na bacia, por favor. Ó, não se preocupe. Os palmitos que a gente vai pegar é basicamente esses que estão mais perfeitos, né, no padrão de palmito que a gente conhece. Essas outras a gente coloca para cozinhar, porque aí a gente come no dia. Esses outros a gente come no dia, que eles talvez esteticamente não fiquem tão bom nos potinhos, mas aí a gente já serve ele no dia que a gente está fazendo. A gente já vai consumir eles hoje. Então, pessoal, mais uma dica: eu gosto de cortar esses pedacinhos assim maiores, porque quando eu vou colocar aqui para ferver,
mesmo com vinagre, de qualquer forma, sempre dá uma escurecidinha. Aproxima um pouquinho aqui. Aí depois, faz de conta que esse aqui já está cozinhado. Aí você vem para poder colocar nos potinhos e esteticamente ficar de acordo com o gosto do cliente. Depois que cozinha, você tira essa películazinha aqui, ó. Aí ele volta branco normalmente. E esse pedacinho aqui, depois que você estiver preparando as embalagenzinhas, esse pedacinho aqui você pode consumir normalmente na salada da família de vocês, não tem problema nenhum. E essa dica é para futuramente, para que um negócio dê certo e é uma opção para poder você estar vendendo. Aí você volta ao estado normal dele, viu? Aí aqui, agora a gente tirou, né, todas as pelinhas, deu uma pausa aí no vídeo e a gente tirou todas das pelinhas. Vamos colocar aqui para cozinhar durante 3 minutos. E aí, já eu volto para tirar a primeira água, porque aqui vai ser cozinhado 2 vezes com água naquela proporção de vinagre que eu falei e depois sem o vinagre. E aí daqui a pouco eu volto o vídeo para a gente tá mostrando o escoamento dessa água depois da fervura. Então, a gente resolveu adiantar aqui uma parte no fogo a gás. Tem um lá no fogo a lenha, a gente adiantou uma aqui. Aí agora eu vou tirar para a primeira fervura. E a gente vai tirar a primeira água da primeira fervura, daquele que estava lá no fogo a lenha. Escorrer essa primeira água. Agora a gente vai fazer a segunda parte aqui, que é a segunda fervura. Coloquei aqui a proporção indicada, né? Para poder fazer a segunda fervura. E vamos ver o resultado. Então agora a segunda água, já tiramos a primeira, agora é a segunda água, a gente vai escorrer aqui para ver o resultado. Aí, tá vendo? Eu acredito que ele tenha ficado um pouco mais escuro do que devia. E aí, vamos ver a questão do sabor. Vamos preparar ele e ver a questão do sabor. Tá bom? Então, pessoal, agora a gente resolveu vir fazer uma receita que a gente não estava esperando. Isso é uma receita que a gente criou agora. O palmito, nós achamos, pelo menos, eu acho que não ficou na coloração do que fica na internet, das receitas que eu vi, né? Então, mas o sabor a gente já experimentou. Tem a foto aí, eu tô colocando a foto. Que a gente fez um prato aqui bem rápido. O sabor ele pegou bastante o gosto. E aí a gente inventou uma outra receita. Porque eu acho que cozinhou demais. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei e desfiei. Desfiei o palmito. Ficou parecendo um cogumelozinho, um shimejizinho. Ficou bem interessante. Aí a gente vai fazer ele agora refogado aqui. Tá pegando bem os ingredientes? A gente está colocando cebolinha com coentro, o palmitozinho desfiado, meio pimentão, 2 tomates pequenos, 2 cebolas pequenas, acho que uma cabeça e meia de alho bem pequenininha, e a gente vai usar banha de forno. Um temperozinho aqui à base de alho, vamos colocar aqui. Eu prefiro usar banha animal, que ela é bem mais saudável. Vou colocar. Tá muito quente aqui. Vamos dourar o alho primeiro. Dá uma douradinha aqui no alho.
Assim que ele começar a dourar, já coloca a cebola. E dourar a cebola. Tá desse lado aqui, tá bem quente ali. Aqui, ó, aí a cebola já tá, deu uma douradinha aqui na cebola. Aí a gente pode acrescentar o palmito. A dica é você tirar bastante a água dele, porque se for para ali com bastante água, acho que perde um pouco do sabor. Aqui eu deve ter uns quase meio quilo de, acho que deve estar umas 400 gramas de palmito desfiado. E aí a gente coloca aqui, vamos dourar. Então, mudei de lado, porque estava muito quente ali, por conta que ali é o lado do forno, aí o vapor acaba saindo com maior intensidade. Só que ele já está quase aqui no ponto. Ele fica um pouquinho branco mesmo. E aí, daqui a pouco eu volto para mostrar a parte final ali, tá bom? Eu só vou colocar... Pega ali, Rogério, por favor, o da tampinha preta. Eu só vou colocar um pouquinho de pimenta. Esse aqui é cominho, né? Vou botar um pouquinho de cominho. Aí já dando uma corzinha. E deu o vermelho. Vou colocar um pouquinho de corante também, para já ir dando uma corzinha. É tu que fez esse corante? Vai arretada. Me deu um pouquinho, me deu o orégano. Já dando uma cor aqui. Meu ajudante. Leva aqui um pouquinho perto lá. Já dando uma corzinha. Ele fica tipo um frango desfiado também. Deixa eu dar uma douradinha aqui, dá uma pausinha aí no vídeo. Então, voltando aqui para a receita, ó, já tá bem, já pegou bastante a cor do tempero. E aí, agora vamos colocar os temperos. Aproxima um pouquinho aí, lá. Dá para pegar aqui? Bem, dá, né? Então, ó, já tá bem com cara de frango desfiado. Você pode ver, ele tá. E agora vamos colocar os temperos úmidos. Tomate. Já coloco o pimentão também. Os temperos mais úmidos. Agora vamos dar uma mexidinha aqui. E aí vamos esperar encorpar, misturar os sabores aqui. Então, voltando aqui, depois de ter colocado os ingredientes úmidos, pode ver que o ponto, ó, ele tá muito parecido com frango desfiado, tá muito parecido. O cheiro tá muito bom. E aí essa crostinha que fica aqui é bom, depois você tira, que ela dá um saborzinho. E aí agora a gente vai finalizar colocando, eu acho que vou colocar um pouquinho mais de sal, né? Coloco um pouquinho mais de sal. Foi um monte de sal, deixa eu tirar um pouquinho, caiu bastante. Foi bastante. E agora vamos colocar colocamos cebolinha e coentro. Aí agora a gente, que essa parte aqui ela não precisa, só o bafozinho já pega o gosto. Só o bafozinho já pega. Eu fiz assim mais sequinho, porque se você quiser usar no recheio de coxinha, no recheio de pastel, pastel de forno, se você quiser usar, fica bom, porque aí, se você quiser, se você gostar, eu não consumo extrato de tomate, só sou um extrato de tomate caseiro. Se você quiser, aí você coloca um pouquinho de água para dar um caldinho, mas eu deixei mais seco assim, porque eu queria imaginar alguma coisa para recheio de salgado. Kilane, que é a minha câmera woman, ela faz salgados aqui, e aí talvez seja uma opção que ela possa estar trazendo, principalmente para a galera que é vegetariana, né?
Aí, no caso de vegetariano, você substitui a banha, né? Coloca óleo de oliva ou óleo vegetal. Mas é uma ótima opção para você estar fazendo assim sequinho, para estar colocando no recheio de salgados. E é isso. Aí agora vou finalizar o prato aqui, vou arrumar o prato e volto com a decoração do prato. Pode experimentar o prato, Rogério. Pode tirar um pouquinho a máscara, um pouquinho, pode tirar. Esfria, quente não. Vai, come, não tem problema não. E aí, tem gosto de quê? Lembra o quê? O que é que você me diz aí? Tá sentindo o gosto do tomate, do pimentão, da banana? Como aí? Pode falar pra mim. Tem gosto de frango, o tomate não tanto, mas o pimentão tá. E você comeria? Comeria. Assim, de vez em quando ou todos os dias? Tá Todos os aprovada? dias. Tá aprovada a receita? Tá. Gostou do processo de conhecer? Sabia se já tinha visto alguém comendo? E o que é aí? Você falou que tem gosto de frango, mas o que é? Banana. Mas o que da banana? O caule. O caule, né? A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.